Bom, a terceira classe de diuréticos é talvez a mais potente e uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, que são os inibidores do Symporter sódio-potássio 2-cloros, tá certo? São os conhecidos diuréticos de alça. Eles vão atuar no ramo espesso ascendente da alça de Henle, que é a principal região onde vai ocorrer a reabsorção de sal, tá? É impermeável à água, mas ocorre a reabsorção de sal. São diuréticos de alto limiar, grande eliminação, quando eles atuam, grande eliminação de sal ocorre, porque, como eu falei, é uma região que vai ter grande papel na reabsorção de sal. Então, uma vez inibido esse Symporter, eu vou eliminar grande quantidade de sal e, logicamente, uma grande quantidade de água e potássio. Potássio é por efeito no duto coletor. Tá? Isso a gente vai ver no final, mas é por efeito no duto coletor. Mas lembrem disso. O principal efeito adverso dessa classe de diuréticos, assim como dos tiazídicos e da maioria dos diuréticos, é uma hipocalemia. O que é uma hipocalemia? É sinônimo de uma hipopotassemia, quer dizer, eu tenho uma eliminação grande de potássio. Então, eu diminuo demais a concentração de potássio no plasma, porque eu posso excretar demais esse potássio, tá? E eu também, com a ação desses inibidores, dos diuréticos de alça, inibe a reabsorção de cálcio e magnésio. Já vou mostrar o porquê. Principais drogas aqui da classe, a furosemida. É uma droga importantíssima, muito conhecida. O ácido etacrínico foi um dos primeiros, tá certo? E os análogos, tá? Quais são os principais usos clínicos? Edema agudo de pulmão. Principal uso clínico é no edema agudo de pulmão, que pode estar relacionado com a insuficiência cardíaca crônica, congestiva, tá certo? Outra coisa, esses diuréticos podem e são usados em menor proporção que os tiazídicos, que é a próxima classe, mas são usados na hipertensão arterial, tá? Na ascite gerada por cirrose hepática, tá certo? Muito bem. E também no tratamento agudo de hipercalcemia. Então, quando tem excesso de cálcio, por levarem à diminuição da reabsorção de cálcio, eles podem ser usados. Muito bem. Como é que eles atuam? E, de novo, eles vão atuar no Symporter. Olha aqui, ó, o Szinho aqui de Symporter. Sódio, cloro, 2 cloros, potássio. Tá certo? De novo, o gradiente é a favor do sódio entrar na célula. O sódio entrou na célula, o potássio, o cloro entrou na célula e o potássio entrou na célula. Mas o potássio, ele tem um canal aqui na membrana que vai retificar ele para o interior do lúmen. Isso, e o cloro e o sódio vão passar para o espaço intersticial, serem reabsorvidos. O sódio pela bomba de sódio e potássio e o cloro por um canal de cloro. Essa reabsorção do cloro e do sódio e o retorno do potássio vai formar uma diferença de potencial elétrico do lado do lúmen de 10 milivolts, positivo em relação ao lado intersticial, tá? Essa diferença de 10 milivolts vai fazer com que cargas positivas no lúmen sejam reabsorvidas via paracelular. É assim que o cálcio e o magnésio vão ser reabsorvidos. Por essa diferença de voltagem, os cátions vão ser reabsorvidos. Tá certo? Então, o que acontece com os diuréticos aqui? Eles inibem esse Symporter. Eu diminuo a reabsorção de cálcio, de sódio e cloro. Logo, eu não vou ter essa diferença de voltagem final e logo eu vou ter uma redução também da reabsorção de cálcio e magnésio. Por isso pode ser usado tratamento agudo de hipercalcemia, tá certo? Eles são úteis e com de uso terapêutico a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca vai ser o tema da nossa próxima aula, relacionado ao módulo de cardio e renal. É uma patologia em que o coração é insuficiente. Se o coração é insuficiente, ele não consegue ejetar sangue e enviar sangue de forma satisfatória com oxigênio e nutrientes para o organismo. Então, o que acontece? O sangue, o volume de sangue relaciona-se com o parâmetro que é o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue ejetável por frequência cardíaca. Então, se eu tenho diminuição desse volume, dessa quantidade de sangue que o coração bombeia, eu tenho diminuição do débito. E aí eu vou ter, logicamente, mecanismos fisiológicos compensatórios que vão ser ativados, os baroreceptores, o próprio rim vai participar disso, efeitos centrais,
que é uma ativação neurohumoral, proporcionando vasoconstrição, e os rins vão ter um papel fundamental na retenção de sódio e água. Acontece que isso é uma tentativa do organismo de favorecer um defeito de insuficiência. Só que essa tentativa de restabelecer essa insuficiência piora o estado, porque vai ocasionar principalmente edemas, como vocês podem ver, principalmente nos membros inferiores. Na aula de insuficiência eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas edemas de membros inferiores. E o que acontece? Por que os diuréticos de alça são importantes? Porque eles, juntamente com o efeito de prostaglandinas renais, vão produzir uma redução do retorno venoso, diminuindo a pressão de enchimento no ventrículo. Isso vai favorecer ao trabalho de uma bomba cardíaca que já está em prejuízo. Então o raciocínio é, de uma forma muito coloquial, o seguinte: o meu coração não consegue bombear o sangue. Não adianta, o meu organismo vai entender o seguinte: o rim, por exemplo, pô, tá chegando menos sangue aqui embaixo, como é que é, coração? Vamos dar um jeito aí. O que nós vamos fazer aqui? O rim começa a pensar, bom, vamos concentrar água, vamos concentrar urina, reter água, porque está chegando menos sangue. De alguma forma está tendo uma perda de sangue, uma hemorragia, alguma coisa. O rim não está vendo. Começa a reduzir a excreção de água na urina, começa a retornar, retorno venoso. O sangue vai por meio arterial, mas retorna por venoso, por vaso de capacitância. Esse retorno venoso, imagina, o rim está concentrando urina, então está retendo água. Você começa a reter muito líquido. O retorno venoso vai jogar muito mais líquido no coração, mas o coração já está insuficiente. Como é que vamos fazer? Isso vai fazendo uma congestão, daí insuficiência cardíaca congestiva. E um dos desfechos mais críticos é o edema, é congestionar o pulmão na pequena circulação. Tá? Então se eu tenho um diurético de alça, vai fazer o quê? Ele vai aumentar a diurese, o rim não vai concentrar a urina, ele vai aumentar a diminuição, vai aumentar a diurese, com o efeito das prostaglandinas, vai favorecer uma vasodilatação, então isso vai diminuir o retorno da quantidade de sangue que volta para o coração, isso diminui uma pressão de enchimento do ventrículo, e isso é muito positivo, porque isso vai reduzir a mortalidade relacionada à insuficiência cardíaca, tá certo? E, consequência disso, pode também ser o tratamento do edema agudo de pulmão, né? Que é aquele aumento do retorno venoso com a intensa natriurese, que é um efeito renal por feedback, que ele está vendo que está chegando menos líquido, menos sangue no rim, a tendência é ter um efeito de feedback do baroreceptor central e do rim. Quer dizer, então isso favoreceria uma congestão pulmonar. Então vai fazer edema pulmonar. Isso reduz as pressões de enchimento ventricular, reduz a chance de ter um edema agudo de pulmão. E mesmo em ascite, num indivíduo que tem cirrose, crise hipertensiva pode levar à insuficiência cardíaca também, e a crise hipertensiva significa que a pressão dentro dos vasos está aumentada. Pressão sistólica, pressão diastólica, quer dizer, essa pressão, principalmente a sistólica, vai estar aumentada. E, obviamente, é importante que haja uma redução de volume extracelular para favorecer o organismo impedir os danos que são consequência dessa pressão aumentada. E numa insuficiência renal aguda também é útil o uso desses terapêuticos, desses diuréticos, tá certo? O que tem de efeito adverso? Olha aqui, ó, principal efeito adverso da classe: hipocalemia, redução dos níveis plasmáticos de potássio. Isso é risco para tecidos musculares. Vocês têm que lembrar do potencial de ação, entrada de sódio na célula, saída de potássio, tá certo? Hipocalemia, quando eu tenho uma alteração dos níveis de sódio e potássio, obviamente eu vou mexer com a excitação celular. Células musculares, ou mesmo as células do marcapasso sinoatrial, vão sofrer alterações e vão gerar arritmias, fadigas musculares, por exemplo, ilho paralítico. Então, é um risco muito grande alterações da concentração de potássio, tá certo? O que mais que esses diuréticos? Eu não disse que eles excretam sódio, cloro, cálcio, magnésio. Isso pode gerar um desequilíbrio eletrolítico, tá? Esse desequilíbrio eletrolítico pode levar a sintomatologia como cefaleia, confusão mental, dores musculares estão associadas, pode estar associado com a hipocalemia.
A perda do cálcio pode levar a tetania, fraqueza dos músculos, então distúrbio de ritmo. Então isso tudo vai estar associado com a excreção em excesso desses íons, tá? Esses e outros. O que mais? Hiperuricemia é por competição com aqueles transportadores aniônicos. Tá? Pode acumular, aumentar a reabsorção de ácido úrico por competição com aqueles transportadores da aula da fisiologia renal. Tá certo? Outro efeito adverso muito característico da classe é a ototoxicidade por alterações aqui relacionadas, eu estou relacionando com interações medicamentosas, mas pode ocorrer ototoxicidade do aparelho vestibular, tá? E em associação com moléculas que já produzem, fármacos que já produzem ototoxicidade, ela pode ser reversível. Uma vez que é parado o tratamento, reverte o quadro. Tá? Mas utilizando junto com fármacos que provocam já ototoxicidade, isso pode ser piorado. O que mais? Interações principais dos diuréticos de Alce com sulfonilureias, tá? Que é uma classe de fármacos, quem não conhece, vai na aula de antidiabéticos, é uma classe de hipoglicemiantes orais para reduzir os efeitos nos pacientes diabetes tipo 2. Tá? Então pode gerar hiperglicemia. Tá? E com relação aos AINES, os AINES podem reduzir a síntese de prostaglandinas. Isso reduz a resposta diurética. Tá certo? Então tá aqui a ototoxicidade devido à alteração da composição de eletrólitos no ouvido interno. Tá? Doses maiores podem ser, por IV, pode ser irreversível esse dano. Tá? Bom, a quarta classe são os tiazídicos, tá? Os diuréticos tiazídicos. Esses diuréticos eles são inibidores de um symporter, sódio-cloro, no túbulo contorcido distal. As drogas principais da classe hidroclorotiazida, a clorotiazida, a clortalidona. Então essas são as drogas, indapamida, são as drogas mais conhecidas da classe. Eles são diuréticos que têm uma ação mais moderada do que os de alça, porque nessa região a excreção máxima conseguida de sódio é de 5%, porque a maior parte foi reabsorvida no ramo ascendente espesso da alça. Né? O que eles fazem? Eles vão inibir o symporter. Olha aqui, ó, lumen, espaço intersticial, aqui no túbulo contorcido distal. Tem um symporter sódio-cloro, tá certo? O sódio, de novo, tem um gradiente a favor, juntamente entre o cloro e a bomba de sódio potássio ATPase puxa o sódio e o cloro vai passar por um canal de cloro, tá? Os inibidores vão inibir esse symporter e vão impedir que haja essa reabsorção. Com isso, nós temos um nível intracelular diminuído de sódio. Nós vamos também favorecer uma redução dos níveis intracelulares de cálcio, tá? Há uma redução do tônus, de menor resposta ao tônus vascular por noradrenalina e angiotensina 2 e favorece, assim como nos de alça, a ação das prostaglandinas, principalmente a PGE2, tá? E as sininas é bradicinina e lisilbradicinina, tá? São vasodilatadores potentes. Essas moléculas vão produzir uma vasodilatação que ainda não é bem explicada diretamente com os tiazídicos, mas com a redução do sódio e também vai haver uma redução de cálcio e menor resposta vascular à noradrenalina e angiotensina 2, provoca uma vasodilatação, e isso é importante como atuação dos diuréticos tiazídicos na resistência vascular periférica. O que é pressão arterial? Débito cardíaco por resistência vascular. Débito cardíaco é frequência cardíaca por volume sistólico. Bom, diurético já vai atuar sobre o volume sistólico, então já vai alterar o débito. Mas os tiazídicos, eles têm mecanismos, juntamente com prostaglandinas, para reduzir a resistência vascular periférica. Isso é importante em que patologia? Na hipertensão arterial. Então é a principal classe de diuréticos utilizados, é a primeira escolha para a redução e controle da pressão arterial sistêmica. É muito eficaz em idosos. Então o principal uso clínico desses fármacos é na hipertensão. E o que tem de efeito adverso? Bom, de novo, alterações no equilíbrio eletrolítico podem ocasionar hipocalemia. Também, como os diuréticos de alças, aumentar a reabsorção de ácido úrico, provocando episódio de gota, hiperuricemia. Eles vão atuar aqui por um mecanismo relacionado à ação
da insulina e da glicose e os efeitos a presença da glicose plasmática pode levar a hiperglicemia. Os tiazídeos podem levar ao aumento do LDL e dos triglicerídeos plasmáticos e redução do HDL. Pode provocar leves disfunções sexuais em homens também. E qual é a relação desses efeitos? Eu falei algumas vezes que eles provocam hipocalemia, que é a redução da concentração, aumento da excreção de potássio, redução da concentração de potássio plasmático. Como é que eles provocam isso? Bom, o diurético ele vai fazer o quê? Natriurese e aquarese, então perda de água inicialmente, isso vai levar a perda de sódio com perda de água, perda de volume plasmático, de novo diminui o débito e ao longo do tempo vai haver uma diminuição da resistência arterial, no caso do tiazide, com a queda da pressão. Mas, como eu disse, nós temos mecanismos fisiológicos, isso aqui vai levar a uma redução da perfusão renal, então nós temos mecanismos contrarregulatórios, compensatórios. Renina, angiotensina, aumenta a resistência arterial, aumenta a pressão arterial. E isso, logicamente, por efeito da aldosterona, principalmente efeito da aldosterona do duto coletor, vai haver excreção de potássio. Como é que pode ser reduzida diminuir o risco da hipocalemia ou hipopotassemia? Associando tiazídicos com drogas que diminuem a excreção de potássio, que é a nossa principal classe, que nós vamos ver, beta-bloqueadores, inibidores de enzima conversora, alfa-bloqueadores e antagonistas de angiotensina 2. E, juntamente com isso, nós podemos associar tiazídicos com diuréticos poupadores de potássio, que são os inibidores, podem ser os inibidores do canais de sódio, do epitélio renal. Então o epitélio renal tem um canal de sódio, são os ENaCs. Tanto o triantereno quanto a amilorida são as drogas dessa classe. Eles têm um pequeno efeito na excreção de sódio e cloro, né, de sal, mas eles são poupadores de potássio. Como é que eles vão atuar? No duto coletor, no final do túbulo contorcido distal e no duto coletor, nós temos de novo canais como o canal de sódio, aqui favorecendo, é um único canal, é o ENaC. Ele é um canal importante porque ele vai reabsorver sódio, tem um potencial, um gradiente, um potencial que vai puxar sódio para dentro da célula. Nós temos na célula, no lado intersticial, na célula principal, uma bomba de sódio e potássio ATPase, puxa o sódio para o sangue e devolve potássio. E o potássio tem um canal de potássio compensatório também, que vai jogar o potássio no lúmen, tá certo? Na célula intercalada do duto coletor, nós temos também um efeito, uma anidrase carbônica, lembra dos inibidores da anidrase? Eles também podem fazer efeito nessa região. Qual era o papel da anidrase carbônica lá? Dentro da célula, CO2 junta com a água, forma ácido carbônico, que vai ser dissociado em próton e bicarbonato. Bicarbonato é reabsorvido e o próton é excretado no lúmen. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Tá? E o lúmen, ele vai, uma vez que o sódio entrar para a célula, vai fazer um potencial negativo no lúmen de menos 15 milivolts. Então o sódio entrou na célula, eu faço um potencial de menos 15. Isso vai favorecer a saída de quem? Saída de cátion. Quais são os cátions? Potássio e próton. Então nessa região do duto coletor, se chegar uma quantidade muito grande de sódio, por exemplo, com o uso de diuréticos de alça, com o uso de tiazídicos, o sódio vai ter um gradiente para dentro da célula que vai deixar a membrana luminal negativa em voltagem. Isso favorece a excreção de potássio e ácido, H+. Tá certo? É isso que vai acontecer. Por isso os diuréticos vão fazer hipocalemia ou excreção aumentada de potássio. O que fazem os poupadores de potássio? Inibem, nesse caso, essa categoria é um inibidor dos ENaCs. São os canais que absorvem sódio no duto coletor na célula principal. Isso desfavorece, não vai acontecer essa voltagem negativa. Logo eu vou diminuir a excreção de potássio e próton. Então, ocasionando o quê? Poupadores de potássio. Muito bem. Outro grupo importante de poupadores de potássio, outro subgrupo, são os antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Ora, a aldosterona é um mineralocorticoide produzido na suprarrenal. Então, eles são antagonistas da aldosterona. A aldosterona tem receptores, olha aqui, de novo, ó, duto coletor, porção final. O duto coletor
é uma região onde as células têm receptores RM. O que é RM? Receptor de mineralocorticoide, de aldosterona. A aldosterona vai se ligar a esses receptores e produzir uma gama de efeitos que vão aumentar a reabsorção. No final, esses efeitos todos visam aumentar a reabsorção de sódio e aumentar a excreção de potássio. Tá certo? E ainda, olha aqui, ó, um outro efeito da aldosterona nessa região são sobre os canais conhecidos como ENaCs. Lembra que eu falei na membrana? Olha aqui, os canais. É uma tríade, alfa, beta e gama. Formam os poros desse canal. A aldosterona vai inibir, através de uma proteína, inibir a internalização desse canal. Então vai aumentar a expressão desse canal, que vai aumentar a reabsorção de sódio. Se eu antagonizar esses efeitos da aldosterona, eu diminuo a reabsorção de sódio e com isso e também conjuntamente diminuo a excreção excessiva de potássio. Então, são poupadores de potássio, tá certo? Dessa classe é a espironolactona, tá? Que é a principal, é o protótipo da classe. Então, são antagonistas competitivos da aldosterona, tá? O que faz a aldosterona? Retenção de sódio e retenção de água. Isso gera edema. E aumenta a excreção de potássio e magnésio. Isso gera arritmias, entre outros efeitos. Então, como efeito, essas drogas protegem e diminuem a retenção de sódio e água e diminuem a excreção de potássio, magnésio e outros eletrólitos. Tá certo? E aqui no final, uma classificação, um quadro resumido dos principais diuréticos, as preparações e as doses que são empregadas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, diurético, tiazídico e hidroclorotiazida. Administração por via oral, doses diárias de 25 a 100 mg, início de ação em 2 horas, pico de ação de 4 a 6 horas, duração de ação de 6 a 12 horas. Tá vendo? Por exemplo, diuréticos de alça, furosemida, pode ser intravenoso ou via oral. Então, isso pode variar de 20 a 160 mg. A início de ação é mais rápido, 5 minutos. O pico de ação em 30 minutos, mas a duração de ação também é menor, de 2 a 4 horas. Tá? E os poupadores de potássio, que geralmente são associados com diurético tiazídico e de alça, para inibir a hipocalemia e, com isso, inibir os efeitos deletérios que podem ser ocasionados por essa hipocalemia. Espironolactona, antagonista de receptores de aldosterona, amilorida e trantereno, que são os bloqueadores daqueles canais ENaCs de sódio nas células principais do duto coletor. Fechou, gente?